Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou adicionar aqui uma aula sobre números quânticos. Esse assunto ele não é cobrado no Enem, não está no conteúdo programático, porém, ele é cobrado nas disciplinas de química dentro dos primeiros anos de universidade que tenham cadeiras de química, óbvio, né? Então, a pedido de ex-alunos que hoje estão na faculdade, eu vou adicionar essa aulinha aqui para que vocês possam aí ver um pouco do que são os números quânticos, ok? Vamos lá. Os números quânticos, eles identificam o elemento, certo? Todo elétron tem um conjunto de 4 números quânticos. E aí, esses números, a combinação dos 4 números quânticos dão exatamente onde está aquele elétron. Por exemplo, você tem aí para o carbono a distribuição eletrônica 1s2, 2s2 e 2p2. Se você quiser identificar o último elétron do carbono, você vai ter que pegar ali o subnível 2p2 e a partir dele tirar 4 números quânticos. Vamos ver como é que faz isso. O 2p2 está aqui. Esse 2 à frente, ele é o número quântico principal, é representado pela letra N, e é o número da camada. N é igual a 2. Fim. Já o P, ele me dá o número quântico secundário. Aqui é uma regra. Cada subnível, SPDF, tem o seu número quântico secundário. No caso, o S, o secundário, que é representado pela letra L. Então, o subnível S tem número quântico secundário igual a 0, o P igual a 1, o D igual a 2 e o F igual a 3. Certo? E a partir do número de elétrons, no caso 2, você vai descobrir primeiro o número quântico magnético, que é o número do orbital onde esse elétron ficou, e ainda o número do spin, que é a posição para que ele ficou. Isso aqui é meio que uma combinação, tá? A questão vai te dizer como é que é para ser feito, mas eu costumo usar que a setinha parou para cima, o spin é negativo, menos meio. Se a setinha parou para baixo, o spin é positivo, mais meio. Vamos ver como é que faz isso na questão. Vamos lá. Os orbitais, eles são espaços com maior probabilidade de se encontrar elétrons. Para cada subnível tem-se um número de orbitais fixos. Os orbitais são as caixinhas, certo? Em cada orbital cabe 2 elétrons. Então, a gente vai ter o seguinte. Os subníveis são S, P, D e F. O valor de L, que a gente acabou de ver no slide anterior, para S é 0, para P é 1, para D é 2 e para F é 3. Esse valor aqui é fixo. As caixinhas do número quântico magnético, elas vão ser sempre numeradas de menos L a mais L. Então, se o subnível for S, só pode ser M igual a 0. Se o subnível for o P, aí pode ir de menos 1 a mais 1. Se for o D, de menos 2 a mais 2. E se for o F, de menos 3 até mais 3. Então, você vai menos 1, 0, mais 1. Menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. E menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Aqui, ó. Quantos orbitais tem cada um? Cara, se cabe 2 elétrons em cada orbital, e o subnível S só tem 2 elétrons, você só precisa de um orbital. Subnível P precisa de 3 orbitais. Por quê? Porque ele tem 6 elétrons. Se eu botar 2 em cada um, dá 3. O subnível D precisa de 5, já que ele tem no máximo 10 elétrons. E o F, como tem 14 elétrons no máximo, ele precisa de 7 orbitais. Aí fica assim, ó, a representação gráfica. O orbital do S é só 1, é o orbital 0. Do P são 3, aí tu numera de menos 1 a mais 1. Do D, de menos 2 a mais 2. E do F, de menos 3 a mais 3. Tá? Essa é a numeração padrão para os subníveis, para os orbitais de cada um dos subníveis, ok? Para frente. Por regra, você tem que colocar em cada um desses orbitais um elétron, em todos, para poder botar o segundo. Então, a gente começa colocando os elétrons com a setinha para cima, um em cada orbital, depois volta para o primeiro e começa a botar a setinha para baixo, até atingir o número de elétrons que a questão está pedindo, certo? Vamos fazer uns exercícios disso para ver se dá para entender.
Por exemplo, para o carbono, nós temos que o N é o número da frente, é o 2. O L está ali, ó, por subnível P, vale 1. O M, aqui nós temos que numerar as caixinhas. A do meio é 0, antes menos 1, depois mais 1. Eu tenho que colocar 2 elétrons, né? 2p2, aquele 2 ali de cima é que me diz. Então, coloquei 1 elétron, coloquei 2 elétrons. O último elétron ficou na caixinha 0, portanto, é o número do M, e ficou com o spin para cima, portanto, é negativo. Isso é convenção, como eu já falei, o S vai depender do que a questão, do que o livro te disser. Pronto, esse é o conjunto de números quânticos para o último elétron do carbono. Vamos ver para outro. Para o último elétron do argônio, tá aqui, ó, é 3p6. Aí tu faz. O N é igual a 3, né? O L, para o P, de novo, é igual a 1. Aí, 3 caixinhas novamente. Numera 0, menos 1, mais 1. Agora eu vou colocar 6 elétrons. Olha a ordem como é que é feita. Primeiro, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, com a setinha para cima em cada caixinha. Depois, 4, 5 e 6. Você volta para a primeira caixinha para colocar o segundo elétron, certo? O último parou aonde? Na última caixinha, na caixinha de número mais 1. Portanto, esse é o número magnético. E como a setinha ficou para baixo, a gente convencionou que seria positivo o spin, portanto, mais meio. Só isso. Vamos fazer mais questão para ver se realmente deu para entender. Para o último elétron do ferro, que é o número atômico 26, distribuir, terminou em 3d6. O N é igual a 3, é o número da frente. Para o D, o número quântico secundário vale 2, o L, né? Aí, o subnível D tem 5 caixinhas, porque tem 10 elétrons no máximo. Professor, ali só tem 6. Gente, as caixinhas são fixas. Como o D pode ter até 10 elétrons, então tem sempre 5 caixinhas. Só que dentro dessas 5 caixinhas, você só vai colocar 6 elétrons, que foi o que terminou na distribuição eletrônica. Então, tu vai numera as caixinhas, óbvio. A do meio sempre é 0, aí volta menos 1, menos 2, vai para frente mais 1 e mais 2. Aí coloca 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse sexto elétron ficou na caixinha menos 2, que dá o meu número magnético, e ficou com a setinha para baixo. A gente convencionou que seria positivo, então é mais meio. Basicamente isso. Bora mais um. Para o elétron final do subnível 4F6. Bora lá. O N é igual a 4, porque o 4 está na frente. Para o F, o número quântico secundário vale 3. Aí as caixinhas, o F tem no máximo 14 elétrons, então eu tenho 7 caixinhas. A do meio é 0, antes menos 1, menos 2, menos 3. Depois, mais 1, mais 2 e mais 3. Aí eu coloco os eletronzinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só coloco 6, porque ali em cima na questão está pedindo 4F6. Aí o último elétron parou na caixinha mais 2, é o número magnético, e ficou com a setinha para cima. Convencionamos que seria negativo, menos meio. Basicamente isso. Tá bom? Vamos olhar mais um negocinho aqui para frente. Quando nós vamos observar a característica de para ou diamagnetismo, nós vamos ver se os elementos têm nos seus orbitais elétrons desemparelhados ou totalmente emparelhados. O que é isso? Desemparelhados é que só tem um dentro do orbital. E emparelhado é quando tem dois. Os dois estão juntos. Por exemplo, do exercício anterior, nós pegamos aqui o ferro. Nós vimos que o ferro tem os 6 elétrons colocados assim, nas 5 caixinhas do subnível D. Nós estamos vendo que ali o ferro tem 4 elétrons que estão sozinhos nos seus orbitais. Então, ele tem 4 elétrons desemparelhados. Isso significa que ele é um elemento paramagnético. Enquanto que o argônio, ele termina em 3p6, o P só tem 3 caixinhas e todas as caixinhas estão cheias. Então, isso significa que todos os elétrons estão emparelhados e que esse elemento é um elemento diamagnético, tá certo? Queria explicar só isso para vocês, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, falem comigo. Até a próxima aula. Beijo, beijo, beijo e tchau!